Muitas pessoas passam a vida inteira buscando conquistas, correndo atrás de dinheiro, reconhecimento e status, mas ainda assim sentem um vazio profundo dentro de si. É como se algo sempre estivesse fora do lugar. Isso acontece porque estão construindo a vida sobre areia, ou seja, em bases frágeis que não resistem às tempestades. O mundo ensina que o sucesso vem do que você acumula, mas a verdade é que, sem uma base firme, tudo acaba desmoronando mais cedo ou mais tarde. Essa base é Deus. Ele é a rocha que sustenta a vida de quem decide colocá-lo em primeiro lugar. Quando o fundamento é sólido, não importa o tamanho da tempestade, você permanece de pé. Napoleão Hill dizia que o pensamento é criador, mas o que poucos percebem é que até mesmo o pensamento precisa estar ancorado em um propósito maior. A mente humana é poderosa, mas também pode se tornar perigosa quando não tem direção espiritual. Muitas pessoas gastam energia imaginando, planejando e correndo atrás de objetivos, mas como não sabem para onde realmente estão indo, acabam se perdendo no caminho. O pensamento, quando guiado apenas pelo ego ou pela ansiedade, constrói castelos de areia que não duram. Mas quando a base é Deus, as ideias se transformam em sabedoria aplicada e a criatividade passa a ter sentido. Não basta pensar positivo, é preciso pensar com propósito, e o maior de todos é alinhar sua mente com a vontade de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar não é sobre religião, é sobre estrutura de vida. É entender que tudo começa com a ordem das prioridades. Quando ele ocupa o centro, as peças que pareciam soltas começam a se encaixar. As finanças, os relacionamentos, a saúde, as decisões. Tudo passa a ter direção. O mundo ensina que o sucesso é uma corrida constante, mas quando Deus vem primeiro, você aprende a andar com propósito. Em vez de se desgastar correndo atrás de coisas sem valor, você passa a investir energia no que realmente importa. É como reorganizar a casa por dentro. O que estava bagunçado encontra ordem, o que estava vazio ganha sentido. Não se trata apenas de acreditar em Deus, mas de colocá-lo como alicerce de tudo que você faz. Quando Deus passa a ser o alicerce, nasce uma liberdade interior que nenhuma conquista externa pode oferecer. Você deixa de viver na busca insaciável por aprovação, porque já entende que o seu valor não depende do olhar dos outros. Vícios, hábitos destrutivos e pesos emocionais que antes pareciam normais começam a incomodar, porque sua alma já não aceita mais o que te aprisiona. Esse processo não acontece por imposição de regras, mas por transformação interna. Quanto mais você se alinha com Deus, mais leve se sente. O que antes parecia prazer agora se mostra como prisão, e aquilo que parecia difícil de largar vai perdendo força naturalmente. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas não ser escravo daquilo que te domina. E só em Deus essa liberdade se torna real. A vida moderna é cheia de ruídos, opiniões, pressões, medos e ansiedades que confundem a mente e desviam o coração. No meio desse barulho, muitas vezes é difícil distinguir o que é impulso humano e o que é direção divina. É aí que entra a voz suave de Deus. Ele não grita, não compete com o caos, ele sussurra. Esse sussurro é percebido como intuição, aquele sentimento interno que aponta o caminho certo mesmo quando a lógica não explica. Quando você coloca Deus no centro, aprende a filtrar o que vem do medo, do ego ou da pressa, e começa a perceber sinais mais sutis que trazem paz e clareza.
É nesse silêncio interior que a verdadeira sabedoria nasce, e é nessa quietude que Deus revela a direção que transforma decisões comuns em passos firmes de propósito. Fé não é esperar de braços cruzados que tudo aconteça, nem acreditar que Deus fará sozinho que exija sua parte. Fé de verdade é ativa, é confiar e ao mesmo tempo continuar caminhando. É a diferença entre quem age apenas pelo impulso do medo e quem ora, silencia, escuta e então avança com convicção. Quando você decide com Deus, mesmo os passos pequenos têm firmeza, porque não são movidos pela ansiedade, mas pela certeza de que Ele está guiando. A fé ativa reorganiza o coração. Você aprende a esperar quando precisa esperar, mas também aprende a agir quando chega a hora. É esse equilíbrio que transforma a fé em movimento e que abre portas duradouras, porque não foi apenas sua força que construiu, mas a mão de Deus que conduziu. O silêncio é um dos maiores instrumentos de transformação espiritual, mas também um dos mais mal compreendidos. Muitas pessoas interpretam o silêncio de Deus como ausência, quando na verdade é preparação. É no silêncio que Ele treina o coração para ouvir, fortalece a paciência e molda a sensibilidade espiritual. O mundo ensina que quanto mais barulho o movimento, melhor, mas as grandes revelações quase sempre nascem nos momentos de quietude. Napoleão Hill já dizia que as maiores realizações vêm dos grandes silêncios, e a Bíblia confirma que Deus fala em voz mansa, não no tumulto. Se hoje parece que nada está acontecendo, talvez seja porque Ele está construindo em você algo maior do que seus olhos podem enxergar. O silêncio não é rejeição, é lapidação. Quantas vezes tomamos decisões rápidas, movidos por impulso, medo ou desejo imediato, e só lembramos de Deus quando tudo já deu errado? Esse é um padrão comum, mas também um dos maiores motivos de fracasso emocional, financeiro e espiritual. Deus não quer ser chamado apenas para consertar, Ele quer participar antes da escolha. Quando você consulta a Deus no início, até os caminhos difíceis se tornam suportáveis, porque há direção e paz. Mas quando você ignora essa etapa, até os caminhos mais fáceis podem virar armadilhas. Discernimento espiritual é isso. Colocar Deus no processo decisório, ouvir sua voz antes de agir e permitir que Ele filtre as oportunidades. A diferença entre decidir com Deus e sem Ele é a diferença entre construir algo duradouro ou erguer algo que logo desmorona. Relacionamentos, alianças moldam diretamente o rumo da sua vida. Muitas vezes não é a falta de talento ou fé que impede alguém de prosperar, mas conexões erradas que drenam energia e desviam do propósito. Napoleão Hill dizia que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, e isso é ainda mais profundo quando olhamos pela perspectiva espiritual. Amizades negativas, sociedades impulsivas ou relacionamentos tóxicos podem contaminar sua mente e atrasar anos de progresso. Mas quando Deus ocupa o centro, nasce o discernimento para perceber quais pessoas te puxam para cima e quais te prendem no mesmo lugar. Às vezes, esse discernimento vem em forma de incômodo, outras vezes em forma de rompimentos dolorosos, mas sempre com propósito, proteger sua caminhada. Quando você se alinha com Deus, até suas conexões passam a ser filtradas por Ele. Prosperidade verdadeira não é apenas acumular bens ou conquistar status, é a consequência natural de uma vida alinhada com Deus. Quando Ele está no centro, cada ação, cada decisão e cada hábito diário ganha propósito. O sucesso exterior torna-se reflexo de uma riqueza interior, paz,
clareza, relacionamentos saudáveis e foco em metas significativas. Sem essa base, até mesmo grandes conquistas podem deixar o coração vazio. Mas quando Deus guia, você aprende a distinguir oportunidades genuínas de distrações, a esperar com paciência em vez de agir com ansiedade e a prosperar sem perder a essência. Prosperidade com propósito é viver com integridade, sentido e alinhamento espiritual, e é isso que torna os resultados duradouros e a vida plena. A paz interior se torna um dos sinais mais confiáveis de que você está no caminho certo. Quando Deus ocupa o centro da sua vida, você passa a perceber a diferença entre escolhas que trazem tranquilidade e aquelas que geram confusão ou ansiedade. Muitas vezes, o caminho mais difícil externamente é o que produz a verdadeira paz, porque está alinhado com o propósito divino. Essa paz age como bússola, guiando suas decisões, filtrando o que vem do ego ou do medo e mostrando onde investir energia sem desperdício. Aprender a reconhecer e valorizar essa sensação é essencial. Ela confirma que você está andando com Deus, mesmo quando o mundo ao redor parece caótico. A paz deixa de ser apenas um sentimento e se torna um indicador de sabedoria e direção espiritual. O hábito mais poderoso que você pode cultivar todos os dias é viver com Deus no centro da sua vida. Não se trata apenas de orar ou pensar positivo, mas de permitir que Ele guie seus pensamentos, suas decisões, suas metas e cada momento do seu dia. Começar o dia pedindo direção, alinhar a mente com propósito e agir com consciência transforma pequenos hábitos em uma estrutura interna sólida que protege contra pressa, comparações e escolhas equivocadas. Quando Deus está no topo da sua vida, tudo se alinha. Relacionamentos certos, foco, prosperidade com significado, clareza nas decisões e paz interior. Esse hábito diário cria consistência, força espiritual e transforma o sucesso externo em consequência natural de uma vida fundamentada em algo maior. Se este vídeo falou com você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Comente "Eu escolho prosperar" para selar seu compromisso. A jornada já começou. Nos vemos no topo.